Gente, quando estava faltando 2 dias para a minha cerimônia, né, para minha outorga, a minha mãe avisa que não ia poder vir para minha formatura simplesmente porque o meu irmão teria uma apresentação na escola dele. Era uma apresentação, gente, me desculpa, mas era uma apresentação qualquer, sabe? Que ele poderia fazer vários no ano. E quando ela me falou isso, né, eu fiquei muito chateada porque era a minha formatura e eu queria que ela estivesse ali. Mas ela preferiu ir para uma apresentação do filho dela, né? Uma apresentação qualquer de escola. E eu fiquei muito chateada, mas eu tentei não brigar com ela. E com isso, eu convidei a minha madrasta para ir. Já que a minha mãe não poderia ir, eu convidei a minha madrasta. E aí, chegou o dia da minha formatura, tudo, nós fomos e batemos fotos, fizemos vídeos e tudo. E quando a minha mãe viu nas redes sociais que quem estava comigo era minha madrasta e meu pai, ela pirou. Me mandou uma mensagem, me ligou, me ofendeu de todas as formas que vocês podem imaginar, porque a minha madrasta estava ocupando o lugar dela, que eu tinha colocado ela lá. E eu falei que não, que quem tinha colocado ela lá tinha sido ela mesma, quando ela se recusou a vir para minha formatura só para ir para uma apresentação do meu irmão. Sendo que, me desculpe, mas nesse momento a minha formatura parecia ser algo mais importante e mais especial. E aí ela começou a brigar muito comigo. E eu simplesmente falei pra ela que se a minha madrasta estava lá, a culpa era dela. E que já que a minha mãe não podia estar pra mim quando eu precisava, a minha madrasta estava. E que eu sempre considerei ela uma pessoa muito próxima de mim, parte da minha família. Então, na ausência da minha mãe, ela estava ali pra substituir, sim. A minha mãe ficou com muita raiva e começou a me xingar, me chamar de todos os nomes. E daí eu bloqueei a minha mãe e desde então eu não estou falando com ela. Porque ela simplesmente não aceita que eu convidei a minha madrasta pra minha formatura. E fora que, lá onde ela mora, tem a família dela, né? E ela fala pra todo mundo que eu troquei ela pela minha madrasta, que eu sou uma ingrata, porque eu prefiro a minha madrasta ao invés dela. Mas ela não conta que quem se recusou a vir pra minha formatura foi ela. E não que eu disse pra ela não vir. Mas enfim, tá todo mundo da família falando que eu não deveria ter colocado a minha madrasta pra ir junto comigo, que aquele era o lugar da minha mãe. Que se a minha mãe não podia ir, eu não podia colocar mais ninguém pra substituir ela. E assim, eu tô escutando todo mundo da família falar de mim. Mas e aí, eu tô errada por ter convidado a minha madrasta?